Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, meu Deus, a vida do teu filho, Pai. Meu Deus, esse grande homem de Deus, profeta dessa geração, Pai, que se disponibilizou a estar aqui hoje na tua casa, hoje no teu reino, Pai, para transmitir à tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo o que nós precisamos ouvir, para poder expandir o teu reino e o teu evangelho. Pai, usa o teu filho de uma forma tremenda, poderosa e soberana, e que ele suma nesse momento, e o teu Espírito Santo apareça através da vida dele. E a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Graça e paz, igreja, amém? Para mim é motivo de grande alegria, de grande honra, de grande satisfação e ao mesmo tempo de grande temor, porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus, né? Porque antes de nós expressarmos aquilo que está contido na palavra, nós precisamos primeiro absorver, trazer para dentro de nós, viver a palavra. E é motivo de grande temor, e que esse temor nunca deixe a vida de ninguém que está aqui presente. Que nós venhamos sempre temer, expressar a palavra de Deus, porque aquilo que é pregado também nos é cobrado por Deus, amém? Estenda suas mãos para cá, amém? Espírito de Deus, em nome de Jesus, que está a tua palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco através dela e somente através dela, Pai. Que nada do homem venha fluir nesse lugar, Senhor, mas que seja a tua voz, o teu toque, a tua presença, Espírito Santo de Deus. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos para essa noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em teu nome. Amém. Amém? Me foi proposto um texto como referência, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz algo interessante. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta para as nações. É interessante que nesse momento Deus ele chama Jeremias, e Jeremias ele olha para si, e ele olha para suas limitações, ele olha para sua pouca idade, e ele começa a imaginar que ele não seria capaz de exercer aquilo que o Senhor estava o chamando. E o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, antes que você tivesse sido formado no ventre da sua mãe, eu te separei para ser profeta para as nações. Olha o que a Bíblia nos diz também em Efésios capítulo 2, versículo 10. Abra comigo, Efésios 2, 10. Efésios capítulo 2, verso 10. O apóstolo Paulo nos escreve o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Ou seja, o nosso chamado, a obra de Deus, ela veio antes de nós. Então significa que se você tem vida, que se você respira, é porque o Senhor tem um propósito, tem um chamado, tem uma missão para a sua vida. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo essa noite é a expansão do reino a todo custo. A expansão do reino a todo custo. O reino, meus irmãos, ele precisa se expandir. Não para que homens ali, de certa forma, recebam admiração de outros homens, mas para que Jesus possa voltar. Mateus 24, 14, a Bíblia diz: e esse evangelho será pregado a todos os povos, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, Jesus só volta quando o reino se expandir totalmente. Todas as vezes que nós cantamos Maranata, nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, eu estou com saudade de você. Jesus, eu quero mais da tua presença. Jesus, eu quero estar perto de você. Mas ao mesmo tempo que nós não vivemos o equibalo de Deus, que é a nossa participação dentro da grande comissão, nós estamos de certa forma atrasando a volta de Cristo.
porque ele só volta quando o reino estiver totalmente expandido, e essa expansão é através da propagação do evangelho. Eu estava orando ao Senhor, e eu não estava sentindo paz com a palavra que o Senhor me colocou para trazer, me deu, e eu estava questionando o Senhor, porque o Senhor não traz paz ao meu coração, e eu cheguei aqui nesse lugar, ainda sem uma resposta concreta, porque Deus me deu uma palavra sobre martírio. E meu Deus, a conferência é sobre expansão e a palavra é sobre martírio. E na hora que a peça teatral entrou, Deus me confirmou a palavra. E nós vamos falar essa noite sobre o martírio de um homem chamado Estevão. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Atos, capítulo 6, versículos 1 a 6. É interessante, meus irmãos, que esse texto de Efésios e esse texto de Jeremias que nós lemos no início, ambos falam sobre a obra e o chamado que foi preparado antes que nós tivéssemos nascido. E saiba, meu irmão, que está aqui essa noite, com o privilégio de poder estar na presença do Senhor, sem ser perseguido, sem ser morto, sem ser torturado. O seu chamado é aquilo que Deus te dá, para que através da sua vida um legado seja deixado para essa geração e para as próximas. E ele foi criado antes que você tivesse sido gerado. Se você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, sem ter nenhum perigo de ser morto, sem ter nenhum perigo de ser perseguido, você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado por estar aqui. Nós temos liberdade aqui no nosso país, aqui no nosso estado, para pregarmos o evangelho, e muitas vezes nós não pregamos o evangelho, meus irmãos. E a Bíblia fala sobre esse homem chamado Estevão o seguinte, Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, olha o que os apóstolos disseram entre si: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus para servir as mesas. Os apóstolos estavam falando o seguinte entre si: não é certo pararmos a pregação do evangelho para servir aos outros. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram as suas mãos. Meus irmãos, é interessante que a primeira aparição de Estevão na Bíblia, ele é visto ali pelos apóstolos como o quê? Como homem de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de bom testemunho. Mas sabe o que os apóstolos pensaram? Ele só serve para servir as mesas, ele só vai servir as mesas. Enquanto os apóstolos pensavam o seguinte sobre Estevão: ele nunca vai pregar a palavra, a função dele vai ser somente essa. Deus pensava algo diferente a respeito daquele homem. Estevão foi chamado por homens apenas para servir as mesas, apenas para ser um garçom. E não, meus irmãos, que servir as mesas fosse algo indigno, é digno. Deus, ele é galardoador. Qualquer coisa, qualquer atribuição que nós fazemos na presença de Deus, para a obra de Deus, Deus, ele vai nos retribuir. É bênção servir. Mas aos olhos de Deus, ele havia sido chamado para coisas muito maiores. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 28. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 28. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos. Diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados,
poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Deus estava falando, poucos tinham eloquência, poucos tinham domínio da palavra, poucos tinham alguém na sua família que pudesse lhe dar um cargo ministerial, poucos tinham alguém na sua família que pudesse de alguma forma lhe impulsionar a viver algo poderoso da parte de Deus. Versículo 27 diz o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém via nada na vida de Estevão, ninguém via algo poderoso na vida de Estevão, mas entenda uma coisa, algo estava sendo construído no secreto. Todos os grandes ministérios de homens e mulheres de Deus na Bíblia foram construídos no secreto. Um homem chamado João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. A Bíblia diz que João Batista era um homem tão poderoso na palavra que ele carregava. Era um homem que carregava a presença de Deus de forma tão forte que as pessoas pensavam que ele era o próprio Messias. Mas ele não se deixou corromper pelo ego. Ele não se deixou corromper pelos elogios, pelo contrário, certo dia ele estava batizando, e de repente vem Jesus e ele fala: eu estou batizando vocês com água, mas ali virá aquele pela qual eu não sou digno de atar as sandálias, e ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos deixar que o Espírito Santo de Deus, que a presença de Deus seja de fato o real destaque nas nossas vidas. Esse homem chamado Estevão, ele era apenas alguém que foi designado para servir as mesas, mas sabe de uma coisa? Deus estava falando outras coisas com ele no secreto. Algo estava sendo alimentado ali no seu íntimo, no secreto. E eu queria falar sobre algumas características desse homem que chamaram a atenção do Senhor. Vamos para Atos 6, capítulo 8. Capítulo 6, versículo 8, perdão. Diz o seguinte: Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Olha que interessante, foi designado garçom, mas olha o que acontecia através da vida dele: realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. As pessoas podem te definir por algo, as pessoas podem enxergar somente uma pequena parcela do que Deus enxerga na sua vida, mas saiba, meu irmão e minha irmã, a última palavra ainda sai da boca de Deus. A Bíblia diz no versículo 9 a 10 o seguinte: contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como da província de Cilícia e da Ásia, e esses homens começaram a discutir com Estevão. Mas olha o que acontece: mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com o qual ele falava. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento vem do estudo, conhecimento vem ali da dedicação, mas a sabedoria ela vem do céu. Estevão tinha uma sabedoria que vinha do céu, e aqueles homens que ali de certa forma se debruçavam na palavra de Deus, eles liam somente por status, somente para mostrar quem sabia mais, mas a intenção de Estevão era diferente da deles. E junto com o conhecimento que ele tinha, havia também sabedoria, e a Bíblia diz que ninguém poderia resistir à sabedoria dada por Deus para aquele homem. Ou seja, meus irmãos, era cheio da sabedoria, era cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Mas tem mais, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Subornaram pessoas para mentir contra Estevão. E a Bíblia diz que com isso agitaram todo o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prenderam Estevão, meus irmãos, e levaram Estevão diante do sinédrio, diante de um julgamento,
por causa de uma mentira. E ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. E olha que impactante, que poderoso o que a Bíblia diz no versículo 15: e todos eles, diante daquele julgamento, diante ali daquela audiência, olhando para Estevão, todos estavam sentados no sinédrio e viam que o seu rosto parecia o de um anjo. Meus irmãos, que poderoso. Essa é a passagem na Bíblia que mais me fez chorar. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes que as pessoas falam de você, elas podem até aumentar, mas elas não inventam. Mas Estevão não. Estavam apontando ele, estavam falando sobre a vida dele, e era tudo mentira. As pessoas olhavam para a vida dele, olhavam para a face dele e refletiam o rosto de um anjo, a santidade de Deus. A santidade de Deus. Estevão era um homem santo. Estevão era um homem cheio de sabedoria. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Mas sabe o que ele faz, meus irmãos? Ele não teme a morte ali naquele lugar. Ele continua confrontando aquele povo em relação ao pecado que eles estavam cometendo. Ele continua confrontando aquele povo por conta da falsa religiosidade que eles estavam vivendo. Eles não estavam vivendo uma vida sincera diante da presença de Deus. É interessante que a palavra sinceridade, sincera, vem de sincera, sem enrolação, sem bromação, sem máscaras. Estevão era quem ele era na presença de Deus, mas eles não. Na frente dos homens eles oravam alto, mas no secreto eles não buscavam a presença de Deus. E Estevão continua confrontando. E olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, em Atos capítulo 7, versículo 51. Atos 7, 51. Do 51 ao 53. Olha o que Estevão diz para esse povo. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados e sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aquele que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédios de anjos, mas não a obedecem. Ele pregava a verdade independente das consequências. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que se eu falar que aquilo é errado diante de Deus, eu posso ser cancelado. Mas de que adianta, meus irmãos, ser aceito por homens e cancelado por Deus? Será se nós não estamos em busca, de certa forma, de uma aprovação que não nos leva até a presença de Deus? Nós vivemos hoje, meus irmãos, o Evangelho da Graça. Nós devemos pregar também o amor de Jesus, mas o arrependimento não pode deixar de ser pregado. O arrependimento não pode deixar de ser pregado. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que pregam o Evangelho, mas que têm medo de confrontar o pecado das pessoas. E a pessoa pode vir até Cristo, ela pode entregar a sua vida para Jesus, mas se dentro dela não há arrependimento, não há salvação. E é uma pesca, meus irmãos, de certa forma, com a tarrafa, com a rede, com as malhas cortadas. Porque as vidas vêm, mas não se salvam. Evangelho genuíno, meus irmãos, não é massagem nas costas, é tapa na cara. A Bíblia ela vem para revelar o quão ruim nós somos. A Bíblia vem para revelar o quão distante de Deus nós estamos se não buscarmos a presença dEle. É interessante, meus irmãos, que a lei, ela falava o seguinte: não adulterarás, não matarás. E Jesus vem e traz a graça. E muitas pessoas pensam o seguinte: a graça veio para anular a lei. Não, ela veio para dificultar, ela veio para completar.
Agora o homicídio não é mais através do ato de matar, mas de odiar o seu irmão. Se você odeia o seu irmão, você já o matou. Se você cobiça a mulher do próximo, você já adulterou. Agora é pela intenção, meus irmãos. E Jesus veio para dificultar mais ainda. Sabe por quê? Para que nós venhamos olhar para a nossa vida e nós venhamos entender que não há uma forma de sermos salvos senão pela presença de Deus. A Bíblia diz: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém, glórias a Ti, Senhor, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio. Todas as verdades que você acreditou que não fossem de Jesus eram mentira. Todos os caminhos que você percorreu, que não eram o caminho da palavra de Deus, eram caminhos tortuosos, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outra forma de nos achegarmos a Deus que não seja através de Cristo Jesus. A Bíblia diz: Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador, meus irmãos. E a Bíblia diz que Estevão, diante daquele sinédrio, diante daquele julgamento, decidiu confrontar novamente o pecado deles. Decidiu ir novamente contra aqueles homens. E olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 54. A Bíblia diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Sabe o que é interessante? Dois grandes homens de Deus tiveram uma visão dos céus abertos: Estevão e Isaías. Isaías era o príncipe dos profetas, Estevão era um garçom. Quando Isaías viu, a Bíblia diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, a aba das suas vestes enchia todo o templo, e acima dele estavam os serafins que conclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. E a Bíblia diz que quando Estevão vê Deus em pé, e Jesus está em pé. Para Isaías estava sentado, para Estevão estava em pé. Isaías, ele vivia no tempo da lei, e aquele que vive somente pela lei não desfruta de intimidade. Isaías era o príncipe dos profetas, o homem mais respeitado por todos os homens de Deus naquela época. Mas entenda uma coisa: Deus não admite que você baseie a sua vida com Ele apenas pelo cargo que você exerce. Se você não tem um coração compatível com o cargo que você exerce, de nada adianta. De que adianta um pastor sem um coração de pastor? De que adianta um evangelista sem compaixão? De que adianta um intercessor sem anseio pela presença? Meus irmãos, a Bíblia diz que ele estava em pé para Estevão. Sabe por quê? Porque ele aguardava ansiosamente a chegada dele. Para Isaías, Deus era um mestre. Para Estevão, Jesus era um amigo. E quando você chega, talvez você está na sua casa ali, sentado no sofá, assistindo um filme, e chega um primo seu desconhecido, você fala: ei cara, entra aí, senta. Agora quando é seu melhor amigo, você se levanta e fala: vem cá, me dá um abraço. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Estevão viu o céu aberto e o Filho do Homem estava em pé à direita de Deus. Mas eles, meus irmãos, taparam os ouvidos. Estevão estava dizendo para aqueles homens: eu estou vendo o céu aberto, Deus está em pé e o Filho dele está em pé ao lado dele. Eles taparam os ouvidos, meus irmãos. A Bíblia diz que o Evangelho, ele traz coceira nos ouvidos do ímpio. E a Bíblia continua dizendo: e dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele, arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos nos pés de um jovem chamado Saulo. Atente a esse detalhe: enquanto ele era apedrejado, as testemunhas deixavam seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E a Bíblia diz: enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado.
E tendo dito isso, adormeceu. Olha que forte, meus irmãos. Estevão tem uma visão ali do céu e ele fala: Pai, recebe o meu espírito. E depois ele fala: Pai, não os consideres culpado deste pecado. Quem disse essas duas frases antes de morrer? Jesus. A inspiração daquele homem era Jesus. A meta dele era ser como Jesus. Até na morte ele quis ser como Jesus. Pai, não os consideres culpados desse pecado, recebe o meu espírito. E muitas vezes, você que está na igreja, meus irmãos, diante das pedradas que a vida te dá, você se entristece, você pensa em parar, você pensa em desistir. Mas dentro de Estevão estava a presença do Espírito Santo. Dentro de Estevão estava a paz que excede todo entendimento. As pessoas olhavam Estevão sendo apedrejado, e ele não gritava, e ele não chorava, e ele não tentava correr, porque dentro dele estava a paz que excede todo o entendimento humano, uma paz que o ímpio não é capaz de compreender. Talvez você esteja hoje numa situação de crise financeira, não saiba como vai pagar a conta amanhã. Talvez você esteja passando por problemas tremendos dentro da sua casa, mas a paz que excede todo o entendimento está na sua vida, e você declara: Deus está no controle de todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Glórias a ti, Senhor. Meus irmãos, Estevão foi uma semente da parte de Deus plantada aqui na terra. É como se Deus estivesse ali plantando uma semente. Semente essa, meus irmãos, que através da sua morte surgiria um grande avivamento. Se hoje nós estamos aqui, meus irmãos, é através da semente que Deus enviou, chamada Jesus. Se hoje nós estamos vivendo um avivamento da parte de Deus, hoje numa sexta-feira, os ímpios estão hoje se divertindo, bebendo, fuçando, e nós estamos na presença de Deus. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: para eu viver o sobrenatural eu tenho que voar, eu tenho que soltar fogo, que nem o Super Mario quando pega a florzinha. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Se você não está vivendo aquilo que a maioria está vivendo, você já está vivendo sobrenatural. Se você não está andando segundo o mundo está andando, você já está vivendo o sobrenatural. Viver o sobrenatural é não seguir a correnteza, mas andar contra ela. Todas as vezes, meus irmãos, que você decide morrer para si mesmo e decide viver os propósitos de Deus para a sua vida, você está decidindo o seguinte: eu plantarei uma semente que germinará e abençoará as nações e abençoará as próximas gerações. A sua vida é uma semente de Deus. A sua vida é uma semente de Deus. A Bíblia diz na parábola do semeador: o semeador saiu a semear. O Vini gosta de me marcar com essa postagem, né, Vini? O semeador saiu a semear. E a Bíblia diz que várias sementes são jogadas. Alguns solos não querem fazer ou permitir com que a semente cresça. Mas sabe de uma coisa? A semente tem que ser jogada, independente se o solo quer ou não, independente se vai ser aceito ou não. A semente tem que ser distribuída, meus irmãos. Salmo 138, 8. Olha o que a Bíblia nos diz. Salmo 138, 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre, e não abandonas as obras das tuas mãos. Declare para a sua vida, coloque a mão no seu coração. Declare esse salmo para a sua vida. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Glórias a Ti, Jesus. O Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu.
A palavra de Deus é como uma flecha, depois que é disparada, ela acerta o alvo. Eu lembro, meus irmãos, quando eu estava afastado, e minha mãe estava nos caminhos do Senhor, e eu lembro de uma vez que eu era adolescente, e Ledivan, eu estava no meu quarto jogando GTA Sandras, um quarto trancado para ninguém me atrapalhar, e estava rolando uma vigília no quintal da minha casa. E aí um homem de Deus falou o seguinte: tem uma pessoa aqui que eu preciso consagrar ao Senhor, mas não está aqui nesse lugar. Quem mais está na casa? E minha mãe: tem meu filho lá no quarto. E aí ele: pô, vá buscar ele imediatamente. E aí foram me buscar. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Aquele homem chegou, pediu para que eu me ajoelhasse. Depois de muita insistência da minha mãe, eu fui. E ele orou sobre a minha vida. E sabe de uma coisa interessante? Eu não recebi nada do que ele orou. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? A palavra de Deus, ela não precisa nem que eu receba. Quando ela é disparada, não tem jeito. Quando é disparada, não tem jeito. Gênesis capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem às águas e diz: águas, ajuntem-se em um só lugar. E sabe de uma coisa? O homem consegue botar uma represa para parar um rio, mas ele vai passar por cima. O homem consegue desviar a rota de um rio, mas ele vai fazer a curva e ele vai parar no mar, porque as águas não conseguem contra a palavra de Deus. Ainda que você hoje esteja olhando para a sua vida e você não consiga enxergar a forma pela qual o Senhor vai fazer aquilo que Ele te prometeu, entenda uma coisa: Jesus é a porta, o resto é parede, meus irmãos. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Ele é a porta que nos leva até o céu, Ele é a porta que nos leva até o propósito. E olha o que acontece em Atos capítulo 8, versículo 1. Após a morte de Estevão, naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Mas Apolo, você não disse que viria um avivamento? Calma. Desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Sabe o que é interessante? Nós estamos em Atos o quê? Atos 8, não é verdade? E a Bíblia diz que se inicia uma grande perseguição aonde? Em Jerusalém. E a Bíblia diz que os discípulos se dispersam, ou seja, se espalham. E o que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Deus precisava que os discípulos se espalhassem, mas eles queriam estar ali naquele avivamento. Estava gostoso, estava muito bom, mas foi preciso uma perseguição para que o evangelho fosse expandido para outros lugares. E Estevão foi a semente de Deus para que esse evangelho começasse a ser expandido. Ele era a semente, meus irmãos. E olha o que a Bíblia diz no versículo 4 de Atos 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eles não estavam dispersos para fugir, eles não estavam dispersos para correr. Eles se afastaram uns dos outros para pregarem o evangelho. E a Bíblia diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe e viu sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos eram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Avivamento, meus irmãos. O início de um grande avivamento estava por acontecer. Os apóstolos estavam pregando em todos os lugares. Os discípulos em geral estavam pregando em várias outras cidades, não somente em Jerusalém.
E a Bíblia diz: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E esse evangelho chegou hoje aqui em Teresina. Talvez Teresina, para quem estava lá em Jerusalém, é o confim da terra. Não é verdade, pastor? E esse evangelho chegou até aqui. E esse evangelho chegou até você. E vocês lembram que lá em Atos 6, que nós estávamos lendo, a Bíblia diz que quando estavam apedrejando Estevão, deixavam seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E a Bíblia diz lá no início de Atos 8 que Saulo estava arrastando os homens e mulheres e lançando na prisão. Vamos prosseguir. Vamos lá para Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 1. Diz o seguinte: enquanto isso, acontecendo perseguição de um lado, avivamento de outro, e Paulo ali sanguinário. E a Bíblia diz no capítulo 9 o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha como ele era ruim. A respiração dele era ameaças de morte. Ele vivia para matar cristãos. Ele vivia para perseguir os cristãos. Ele vivia para prender os cristãos. E a Bíblia diz que ele, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para sinagogas em Damasco. Ou seja, ele foi até o sumo sacerdote e pediu autorização para ir a Damasco prender todos aqueles que estivessem buscando a presença de Jesus. E a Bíblia diz que caso ele encontrasse ali algum homem ou mulher que pertencesse ao caminho e pudesse levá-los presos a Jerusalém. Porém, meus irmãos, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente ao seu redor brilhou uma luz vinda do céu. E ele caindo por terra, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. E a Bíblia diz que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Porém, meus irmãos, versículo 10: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá para a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ele está orando. Deus já estava trabalhando. E a Bíblia diz que Deus fala para Ananias, numa visão. Ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Deus preparou tudo. Deus falou assim: Ananias, tem um homem chamado Saulo orando, e eu já entreguei para ele uma visão de que um homem chamado Ananias chegaria até ele e imporia as mãos sobre ele. E responde Ananias: Senhor, mas eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam em teu nome. Talvez esse Ananias aqui seja você, que Deus está falando o seguinte: vá pregar nos presídios, mas Senhor, eles mataram, eles roubaram, Senhor, eles fizeram tudo aquilo que te desagrada. Vá pregar para as prostitutas: Senhor, mas elas estão vendendo o próprio corpo. E olha a resposta de Deus: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram de seus olhos, e ele passou a ver novamente, e levantando-se foi batizado, e depois de comer e beber recuperou as forças. Aquele homem que era um perseguidor da igreja estava sendo ungido por Deus para ser um avivalista para as nações. Sabe de uma coisa? As pessoas podem descredibilizar
aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida através do seu passado, ou por conta do seu passado. Mas sabe de uma coisa? O Deus a quem nós servimos, Ele não tem compromisso com o passado. A Bíblia diz que o nosso passado, quando nós confessamos a Cristo, é jogado no mar do esquecimento. Ele tem compromisso com o teu presente, e através do teu presente Ele faz um reboliço no teu futuro. Através da tua disposição hoje, grandes coisas o Senhor fará amanhã, através da sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que você creia. Capítulo 9, versículo 20. Logo, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Que loucura, meus irmãos. O cara estava indo na sinagoga para prender, para açoitar, para matar. Agora ele entra na sinagoga para pregar. Imagina os irmãos da sinagoga: meu Deus, vamos correr, o doido está chegando. Mas ele estava querendo buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz no versículo 21: e todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam uns aos outros: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome de Jesus? E não veio para cá este homem justamente para levar preso todos nós aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Atenção ao versículo 22. Se fortalecia cada vez mais, confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu não falei anteriormente sobre o chamado João Batista? João Batista foi aquele que batizou Jesus. João Batista foi aquele que preparou o caminho. Mas sabe qual foi o preparo dele? Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia no deserto, até que chegou o dia de aparecer publicamente em Jerusalém. Talvez hoje as pessoas não consigam enxergar o que você carrega. Talvez hoje as pessoas não consigam entender aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Mas entenda uma coisa: continue investindo no secreto, porque o tempo de Deus é perfeito. Glórias a ti, Senhor. Outro exemplo bíblico. A Bíblia diz que uma mulher chamada Joquebede teve um filho de nome Moisés. E a Bíblia diz que ela escondeu aquele menino de toda forma. Mas a Bíblia vai dizer que chegou a 3 meses de forma que não podia mais ser escondido. Vai chegar um ponto, meus irmãos, vai chegar um dia que não vai ter como. Ainda que você tente preservar a intimidade que você tem com Deus só ali no seu secreto, só para você, Deus ele vai fazer questão de expor ao público, para que vidas sejam tocadas, para que pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e motivadas a estarem na presença. E a Bíblia diz que Joquebede coloca ali Moisés num cesto de junco e de betume na beira do rio Nilo. E a Bíblia diz que algumas servas estavam na beira do rio. E pela lógica, as servas que estavam na beira do rio era para ter sido as primeiras a ver o cesto. Mas a Bíblia diz que quem vê o cesto é a princesa, filha de Faraó, enquanto descia as escadas. Sabe o que isso significa? O tempo de Deus ele é perfeito. O tempo de Deus ele é perfeito. Imagina se aquele cesto desce no rio apressadamente. Eu quero apressar o meu ministério. E as servas pegam, as servas iriam entregar para Faraó. Existia uma lei naquela época que todo menino nascido homem precisava morrer. Mas ele foi visto pela princesa, e a princesa falou o seguinte: eu quero criar esse menino. E botou o nome Moisés, que significa porque eu o tirei das águas. E Moisés foi o libertador do povo de Deus. Um menino que estava ameaçado de morte, assim como Jesus. Quando Jesus nasceu, também havia uma perseguição contra os meninos, as crianças nascidas homem. E a Bíblia diz que Maria e José precisavam fugir. Às vezes é necessário se esconder, às vezes é necessário se proteger, se blindar, para aguardar o tempo de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente acaba atropelando o tempo de Deus, tentando ir à frente,
Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Toda vez que a carruagem está na frente do boi, ela emperra. O tempo de Deus, ele é perfeito. Nós precisamos andar no tempo dele. Nós precisamos obedecer à vontade dele. E sabe de uma coisa? Esse homem chamado Saulo, que Deus transforma para Paulo, ele se torna um dos maiores avivalistas da história, um dos maiores pregadores que essa terra já viu. E a Bíblia diz que ele fez 3 grandes viagens missionárias. A sua primeira viagem, ela foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. A segunda viagem, a Bíblia diz que Paulo já está indo pregar o evangelho na Europa. A terceira viagem, a Bíblia diz que ele chega até a Ásia e na principal cidade chamada Éfeso. E sabe de o que mais, meus irmãos? Ele não estava mais pregando ali na pequena Jerusalém, na pequena Damasco, mas ele estava pregando e alcançando continentes inteiros com a palavra de Deus. Da palavra de Deus, desses 66 livros, 13 deles foram escritas por um perseguidor da igreja. 13 desses livros, a saber, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Alguns salmos escritos por Davi, um adúltero. Deus, ele não tem compromisso com o passado. Deus, ele não tem compromisso com os teus erros. Pare de se martirizar. Pare de se martirizar. Muitas vezes você olha para si mesmo com um olhar de acusação, que Deus não olha para você dessa forma. Muitas vezes esse olhar de acusação é o olhar do próprio inimigo para impedir que você viva o melhor dele para a sua vida. A nossa mentalidade precisa ser transformada. Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse século. Ou seja, não se conforme com a situação que você está vivendo. Não se conforme com o mundo como ele está, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Ou seja, mas tem uma mudança de mentalidade, para que você possa entender, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse homem chamado Paulo conseguiu transformar boa parte da humanidade naquela época. Eu não estou falando aqui de uma cidade, meus irmãos. Eu estou falando aqui do mundo inteiro. Através da pregação do evangelho, estima-se que ao fim da trajetória ministerial dele, o número de cristãos no mundo, que eram poucos ali em Jerusalém, havia chegado a 500 mil. Cerca de 500 mil cristãos existiam, através principalmente de um ex-perseguidor, de um ex-torturador. Olha o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Irmãos, eu quero que saibam que o evangelho que por mim é anunciado não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus através de uma revelação. Vocês ouviram qual era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso com as tradições dos meus antepassados. Mas Deus, versículo 15, a Bíblia vai dizer: um momento. Versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça, ou por sua graça, quando lhe agradou. Assim como Jeremias, que Deus falou: Jeremias, eu te separei para ser profeta antes que você tivesse sido gerado no ventre da sua mãe. Assim como a Bíblia também diz em Efésios, que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazer as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós praticássemos. Paulo estava falando o seguinte, Paulo estava falando algo semelhante.
ele estava dizendo: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Deus, ele te preparou. As bênçãos que ele tem para a sua vida, o chamado que ele tem para a sua vida, ele já estava pronto, ele já estava preparado. Você precisa apenas se posicionar aonde ele quer que você se posicione. Nós devemos tomar, meus irmãos, uma posição, porque o inimigo, ele tem avançado contra a igreja. Com a chegada da internet, o evangelho está muito mais difícil de ser pregado. Sabe por quê? Quando eu era criança, eu assistia o desenho que tinha para assistir. Eu tinha que vir correndo da escola para chegar para pegar o Dragon Ball. E sabe o que acontece? A criança hoje, ela assiste o que quer, na hora que quer. Ou seja, se ela não quer ouvir, ela não ouve. E as crianças estão crescendo com esse entendimento alimentado pela internet. Aquilo que não me agrada, eu simplesmente não quero. Eu mudo de canal. E eis a dificuldade da pregação do evangelho. Nós precisamos nos posicionar. As nossas redes sociais precisam anunciar o Senhor. A nossa vida precisa anunciar o Senhor. Aquilo que você posta também precisa anunciar o Senhor. Aquilo que você vive precisa anunciar o Senhor. Porque nós precisamos utilizar todos os meios para propagar o evangelho, meus irmãos. E sabe de uma coisa? Vocês lembram que um dia Saulo estava ali diante de um sinédrio, diante de um julgamento, segurando o casaco ali de todo mundo que estava apedrejando Estevão? Em Atos 22, ele está em outro sinédrio, mas é contra ele por causa da pregação do evangelho. Ele está em um julgamento, mas esse julgamento não é contra um terceiro, é contra ele. Porque Deus diz o que para Ananias? Eu o mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E a Bíblia diz que eles acusam Paulo de diversas coisas, de irem contra a lei de Moisés, de desrespeitarem os princípios dos judeus. E como todo julgamento, você tem um direito de fala, não é verdade? E ele está ali diante daquele sinédrio. E olha o que ele diz, Atos capítulo 22, versículo 6. Abram comigo, Atos 22, 6. A Bíblia diz o seguinte. Vou ler o 22 do início. Irmãos e pais, ouçam a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo lhe disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, um dos maiores mestres daquela época. Foi o mestre de Paulo. Sendo tão zeloso por Deus quanto a qualquer de vocês hoje, eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, que é o caminho de Jesus. Os seguidores do caminho de Jesus, ele perseguiu até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles eu cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras. Porém, por volta do meio-dia, enquanto eu me aproximava de Damasco, de repente veio uma forte luz vinda do céu e brilhou ao meu redor, e eu caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz que falava comigo. E assim eu perguntei: o que devo fazer, Senhor? E disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. E os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz havia me deixado cego. E um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio me ver, propondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu, ouviu. E agora o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave seus pecados e invoque o nome dele. E quando eu voltei a Jerusalém,
estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. E olha o que ele responde ao Senhor. E eu respondi ao Senhor: esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Mas olha, meus irmãos, o que diz o versículo 20: e quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Saulo estava dando o seu depoimento diante de um sinédrio, e ele estava contando ali toda a história que aconteceu com ele, e ele estava contando como Deus o tocou. E ele disse o seguinte: eu disse para Deus: mas Senhor, eu estava no dia do apedrejamento da tua testemunha chamada Saulo, eu estava concordando com aquele apedrejamento. Ele estava se achando indigno de ser usado por Deus, porque ele estava ali de certa forma apoiando aquela situação. E ele falou para Deus: Deus, eu sou indigno, porque eu estava ali naquele apedrejamento, e quando apedrejaram Saulo, eu estava ali aprovando aquela situação. Ele falou do passado: Senhor, mas eu fiz isso no meu passado. Senhor, mas o meu passado foi dessa forma. Senhor, mas o meu passado foi desse jeito. Mas sabe o que Estevão disse antes de morrer? Pai, não se consideres culpado desse pecado. Ali estava sendo liberado um perdão. Aquele pecado ali estava sendo apagado. E Deus ouviu a oração daquele justo, porque a Bíblia diz: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Enquanto Estevão estava ali sendo apedrejado, desfalecendo-se, ele libera uma palavra profética. Ele libera uma palavra, e aquela palavra planta uma semente dentro daquele homem chamado Saulo naquela época. Romanos 8,19, que foi falado aqui: a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Existem pessoas que estão hoje no mundo, estão com um sorriso no rosto, estão felizes, talvez estejam numa situação financeira melhor do que você, do que eu. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? A Bíblia diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Embora o sorriso esteja no rosto, a alma está triste porque está indo para o inferno. Embora o sorriso esteja no rosto, a alma está amargurada porque está caminhando em um caminho que a afasta do Senhor. Mas quando Estevão libera aquela palavra, e Paulo teima e continua perseguindo os cristãos, a alma dele não tinha se esquecido daquela cena. Aquela cena ficou marcada, aquele martírio ficou marcado na vida daquele homem. E olha o que Deus diz para Paulo no versículo 21. Então o Senhor me disse: vá, e eu o enviarei para longe, eu enviarei para os gentios, eu enviarei para a pregação do evangelho a todas as nações. Uma semente de avivamento foi plantada através do primeiro mártir da igreja. E sabe de uma coisa? Jesus, a Bíblia diz que Ele decidiu entregar a sua vida por nós. Sabe por que decidiu? Porque ninguém era capaz de tirar a vida dele. Salmo 91:11 diz o seguinte: aos anjos Ele dará ordem ao seu respeito. Jesus poderia dar ordem aos anjos para que impedisse ali aquela crucificação, mas Ele precisava tomar o cálice. Ele precisava obedecer aquilo que já estava determinado antes que Ele tivesse vindo como homem aqui na terra. Já estava definido, meus irmãos, já estava determinado. Todos os profetas antigos, eles vêm para anunciar a vinda do Messias, e Jesus era o Messias, e tudo aquilo que foi profetizado precisaria se cumprir através da vida dele. Estevão toma a vida de Jesus como exemplo, a tal ponto que através do martírio de Estevão também é gerado um avivamento. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu queria te convidar essa noite a ficar de pé e se posicionar. Queria chamar o ministério de louvor. A Bíblia diz: aquilo que olho nenhum viu,
aquilo que ninguém imaginou, é aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Talvez você hoje olhe para si mesmo e não consiga enxergar nada da parte de Deus para a sua vida. Decida orar essa noite da seguinte forma: Deus, me permita me enxergar com os teus olhos. Permita que eu enxergue a mim mesmo com os teus olhos. Comece a orar nesse sentido. Nós não precisamos buscar a presença do Senhor somente através dos louvores. Busque a presença dEle. Busque a presença dEle. Busque a presença dEle. A Bíblia diz que Jesus fala a uma mulher: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adore a Ele nesse momento. Adore a Ele nesse momento. Eu queria que você abraçasse a si mesmo. Abrace a si mesmo. Abrace a si mesmo. Feche seus olhos. Talvez há tempos você não tenha recebido um abraço de alguém. Talvez há tempos você não tenha sido cuidado por alguém. Mas sabe de uma coisa? Se você carrega dentro de você a presença do Espírito Santo, receba um abraço do próprio Deus aí onde você está. Sinta-se abraçado por Ele. Sinta-se tocado pela presença. Oh, rabadahasse, trecararabahasse, ribiabadahasso, repedeiabahasse. Deixa o Espírito Santo incendiar o seu coração essa noite. Desse tempo chegou a hora de expandirmos o reino de Deus. Não se compara com a glória. As tribulações, esse tempo presente. Eu queria convidar a intercessão a ministrar nos irmãos. Intercessão, pode ministrar. Que há de ser revelada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que jamais entrou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que jamais entrou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Adore Ele. Adore Ele. Jesus está aqui essa noite. Entre nessa dimensão. Entre nessa presença. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, receba o toque do Espírito Santo essa noite. Receba o toque do Espírito Santo aí onde você está. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que jamais entrou ao
coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que jamais entrou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 14: digo-os verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Você é a semente, você é a semente, você é a semente que o Senhor quer plantar para a próxima geração e para essa geração. Mas para que você germine na presença dEle, você precisa morrer para si mesmo. Você precisa morrer para os seus desejos. Você precisa morrer para tudo aquilo que te afasta de Deus. E se você que essa noite decide firmar um compromisso com o Senhor e decide morrer para a sua vida passada e deseja essa noite entregar a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador, talvez você queira se reconciliar com Ele. Enquanto o louvor é ministrado, eu queria te convidar a vir até a frente. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Você não veio para esse local à toa. Ninguém disse nada para ninguém sobre a sua vida. Mas entenda uma coisa, é o Espírito que revela. Se isso está sendo testificado no seu coração, tome uma atitude agora. Tome uma atitude essa noite. Enquanto o louvor é ministrado, você pode vir. Hoje eu acordei com saudade de ouvir tua voz. A Bíblia velha cheia de poeira na gaveta sozinha. No escuro do meu quarto eu te procuro e não te vejo mais. Ele tem saudade de você. Eu não te vejo mais. Mas eu lembro quando me tomava pelas madrugadas, eu me apaixonava, o fogo incendiava e eu mergulhava na profundidade do teu coração. Mas eu lembro quando me tomava pelas madrugadas, eu me apaixonava, o fogo incendiava e eu mergulhava na profundidade do teu coração. Eu quero de novo a sua glória outra vez. Eu quero de novo a sua glória outra vez. Hoje eu acordei, hoje eu acordei com saudade de ouvir tua voz. Cheia de poeira na gaveta sozinha. Yeah. No escuro do meu quarto
procuro e não te vejo mais. Mas eu lembro quando me tomava pelas madrugadas. Eu me apaixonava, o fogo incendiava e eu mergulhava na profundidade do teu. Você lembra? Eu lembro quando me tomava pelas madrugadas. Eu me apaixonava, o fogo incendiava e eu mergulhava na profundidade do teu coração. Eu quero de novo mais de ti, a sua glória outra vez. Entregue tudo ao Espírito Santo essa noite. Se entregue nessa presença. Se entregue nessa presença. Se entregue nessa presença. Deixe o Espírito Santo de Deus liberar o sobrenatural sobre você essa noite. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Tome uma posição essa noite. Assim como homens de Deus disseram ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tome essa posição essa noite. Talvez tenha alguém aqui do seu lado, talvez tenha alguém ao seu lado que você trouxe e que deseja se entregar ao Senhor, e talvez esteja com receio de ir só. Fala para essa pessoa: eu estou aqui para caminhar contigo, vamos lá. Traz ela aqui. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu queria também fazer um segundo convite. Você que essa noite entendeu que precisa se posicionar dentro do seu chamado para viver o sobrenatural de Deus. Você que talvez já esteja na casa de Deus, mas ainda não esteja exercendo aquilo que o Senhor te prometeu, eu queria te chamar até a frente. Eu queria orar pela sua vida, pelo seu ministério. Eu queria orar pelo seu ministério. Dê um passo de fé. Você que deseja viver plenamente aquilo que o Senhor te chamou. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja se enxergando até certo ponto, mas entenda, Deus enxerga sempre além. Deus enxerga sempre além. Aquilo que Ele tem preparado para a sua vida é muito maior do que aquilo que você jamais imaginou. Vem fazer que nem um homem fez. Essa oração é só para aqueles que desejam viver o sobrenatural. Nunca viu. Enquanto esse último louvor é ministrado, você pode vir. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o que escrito em Joel. Aviva-nos, aviva. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o que escrito em Joel. Aviva-nos, aviva. A terra clama, a terra chama, chama, mais uma vez. queremos ver A terra clama, a
chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Eu queria nesse momento chamar aqui o Vinícius. Vem aqui, Vini. Esse aqui é um homem de Deus que caminha comigo desde 2015. A primeira vez que eu entrei num presídio para pregar o evangelho, ele estava comigo. Quando ele recebeu o Espírito Santo sobre a vida dele, nós estávamos juntos. E eu creio e vejo ele como um profeta para essa geração, para esse tempo. E eu queria que ele liberasse uma oração profética sobre a vida de todos que vieram à frente. Se você ainda não veio e está com vontade, você pode vir. Continue de olhos fechados. Gostaria que o louvor ficasse fluindo, a dança fluísse, e todos que estão presentes aqui também fluísse. Não perca o nível, não baixe o nível, aumente o nível, aumente o nível, aumente o nível, aumente o nível. Vamos aumentar o nível, vamos aumentar o nível, vamos aumentar o nível. Vamos aumentar o nível. Vamos aumentar. Vamos aumentar. Vamos. 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 Vamos aumentar o nível. Vamos. Seja livre. Seja livre. Libera. 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 Destrava. Deixa ser destravado. Deixa ser destravado. Deixa ser destravado. Deixa Deus liberar. Libera. Vamos aumentar. Vamos aumentar o nível. Vamos aumentar o nível. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Chega. Sejamos cheios. Sejamos cheios de Deus. Sejamos cheios de Deus. Abra sua boca. Deixe fluir o rio de Deus. Deixa fluir o rio de Deus. Ei! Ei! Vamos! Vamos aumentar! Vamos! Vamos aumentar o nível! Batiza-nos, 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 batiza-nos com fogo. Vamos aumentar! Batiza-nos, Deixemos que o Espírito Santo tome! batiza-nos, batiza-nos.
vidas. Batiza-nos, 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 Efatá, batiza-nos, Efatá, que se abra batiza-nos. o céu, que se abra o céu sobre nós, sobre essa igreja, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, que se abra o céu nessa noite. Com tua presença, Efatá, Deus, que se abra o céu. enche-nos, enche-nos, enche-nos com tua presença. Oh! Batiza-nos, 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 batiza-nos com fire, fire, fire. E querer, babá, sou, batiza, batiza, batiza. É isso, Deus. Efatá, Deus, que se abram os céus. Efatá, Deus, que se abram os céus. Efatá, que nunca mais sejamos os mesmos. Efatá, Deus, que se abram os céus sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Nós declaramos, Efatá, que se abram os céus e que desça o Senhor. Oh, se fendesses os céus e descesses aqui. Oh, se fendesses os céus e descesses. Batiza no Senhor, batiza no Senhor, e nos últimos dias.